Vocês já ouviram os seguintes termos: heliocentrismo e geocentrismo? Não se apavorem quem nunca ouviu, é apenas para ilustrar. Heliocentrismo e geocentrismo são dois modelos chamados modelos cosmológicos, né, de visão do cosmos. Aí eu explico para quem não conhece essas palavras estranhas. O geocentrismo era um modelo que se imaginava durante muitos séculos de que a Terra, o planeta Terra, era o centro do universo, né? Para não dizer só da galáxia, e o Sol e outras coisas giravam ao redor dele. Então, é uma visão em que o planeta está no centro. E o heliocentrismo, conforme depois foi descoberto e comprovado, é a imagem que nós temos, pelo menos desse nosso sistema, dessa estrela chamada Sol, em que os planetas giram ao redor, ou seja, a Terra gira ao redor do Sol. É uma mudança de posição. O planeta Terra é o centro, ou o Sol é o centro. Se esse é um exemplo cosmológico, digamos assim, na teologia, nos estudos das coisas de Deus, ou da divindade, existem duas palavras interessantes que se usam, é antropocentrismo e cristocentrismo. Antropocentrismo e cristocentrismo. De novo, não se apavorem com as palavras, é apenas para distinguir sistemas. Nesse primeiro, se olha muito o ser humano no centro. Como se tudo girasse em torno dele, o ser humano. E cristocentrismo, a própria palavra, na sua etimologia, já nos coloca algo maior no centro. Nós cremos, confessamos e ensinamos que o Criador em Cristo é esse sol que nos aquece, que brilha, que nos conforta. Assim nós temos dois sistemas. É evidente que o planeta Terra não estava no centro. Mas isso teve que ser clareado, lucidado. E nós temos como evidente que Deus é o Criador, o grandioso Senhor. Mas insistentemente, cada um de nós acaba invertendo as posições. A gente acaba colocando-se no lugar do Criador. O profeta usa a seguinte expressão: o barro quer ficar no lugar do oleiro. Em vez do oleiro estar no centro criativo do que faz, nós queremos estar ali. É uma inversão de posições. E essa inversão, nós falamos em alguns momentos de pregação no ano passado, é o primeiro mandamento que está sendo quebrado. O primeiro mandamento está sendo deslocado. O primeiro mandamento que coloca Deus como Senhor. E todos os restos de problemas começam sempre aqui, no primeiro mandamento. A glória humana, de fato, é assim motivante, as conquistas humanas, mas a palavra diz claramente, a glória humana é uma beleza, é bênçãos de Deus. Chega a dizer assim, é como a beleza de uma flor. Que bonito! Mas ela seca, ela cai. A palavra de Deus é que permanece para sempre. Esse é o ponto que sempre de novo é nos colocado. E o texto de hoje, tanto no Salmo 1, como o texto de Jeremias 17, traz essa lembrança e essa orientação. Não confiem no ser humano. Não confiem nos recursos humanos. Confiem em Deus. Isso não se trata da questão assim, como assim, pastor? Tá, mas e nos relacionamentos, na amizade, na sociedade, na família, não dá para confiar? Sim, dá e deve, mas a palavra confiança aqui tem a ver como centro da vida, como centralidade, como aquilo em quem eu me apoio e confio minha vida.
Não confiem nesses recursos, confiem em Deus. Essa é a lembrança clara. E aqui dentro desse contexto em que Jeremias diz isso, ele fala porque o povo tinha os corações para o lado dos grandes líderes. Eles olhavam para o sul e pensavam, Faraó, dizem que esse homem é Deus, o sol do Egito, o Faraó. Olhavam para outros povos, e próprio Nabucodonosor, que construía estátuas para ser adorado. Então a palavra é clara, gente, não confiem na glória, na salvação de um líder humano. Isso passa. A glória é muito legal, muito bonita, mas isso tudo vai passar. Coloquem a confiança no Senhor, no seu Deus. Essa é a palavra clara colocada diante de nós. Tanto que vejam versículos que nos orientam, como esses que estão no slide. Por exemplo, a gente tem a confiança nos nossos entendimentos, no nosso coração. Mas olha o que diz Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, inteligência. Ainda que sim, a gente recebe a razão como um dom de Deus, subordinado a Ele. Mas não confie nele tudo. Se você confiar só nessa percepção que é iludida por sentimentos, que é atrapalhada por dores, você vai optar errado. Confie em Deus. E Jeremias 17:9, um versículo após nosso texto, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem pode entender o coração humano? Acho legal esse versículo, porque é bem comum a gente jogar assim, né? E diz assim, decida conforme está no teu coração. Siga a voz do teu coração. Claro que com o coração não está falando desse órgão que pulsa o sangue, mas do sentimento. Mas ele diz, gente, é só parar para pensar, o nosso sentimento é iludido. Nosso sentimento ele é iludido por raiva, por ira, por depressão, por ansiedade. Não confie em coisas efêmeras, relativas. Confie no Senhor. Acaba sendo imaturo quando a gente olha e coloca a nossa confiança em pessoas e sentimentos. É como uma criança. Aliás, pensem um pouco na criança, assim, né? No bebê. O bebê não tem nenhuma responsabilidade. E tudo gira em torno dele. Ele vai crescendo, dos 2 aos 5 anos, até muitas vezes mais, não tem nem muita consciência de sim ou não, tudo é meu, é do jeito que eu quero. É como se o mundo girasse em torno dele. O triste é que espiritualmente a gente continua assim muitas vezes, como se fôssemos o centro das coisas. É do meu jeito, é assim que eu penso. Imaturidade. É preciso lucidez, clareza. Não havia lucidez na humanidade quando pensava que a Terra era o centro de tudo, que o Sol girava. Diz que foi Copérnico quem descobriu o sistema heliocêntrico. Que foi Copérnico quem descobriu. Mas não é o Galileu Galilei? Parece que o Galileu Galilei, praticamente um século depois, comprovou, em contas, em análises, em provas de que isso era assim. Se a gente olha para a história da nossa relação com Deus, desde sempre a gente se equivoca. Desde o Éden, a Torre de Babel, nós somos o centro, tudo vai girar em torno de nós. Seremos famosos e construirão tudo aqui ao redor. Assim também na história sequente. Na nossa própria história e tradição, quando a gente olha para a Idade Média e percebe de novo em torno das obras humanas, dos feitos humanos, de quantas promessas eu cumpro, de quanto eu faço, antropocêntrico, o ser humano no centro, suas decisões, suas obras, seus feitos. Assim como lá na Galácia, até a comunidade recebeu o vídeo sobre esse estudo, no tempo dos apóstolos, o apóstolo Paulo ensina a graça em Cristo, o centro em Cristo, e eles começam a pegar as regrinhas. Tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que fazer aquele outro. E Paulo diz, vocês estão equivocados. Assim como Paulo
coloca de novo, também Lutero, após esse período da Idade Média, aliás, mesmo tempo de Copérnico, ele de novo bota o centro em Cristo. Não antropocêntrico, mas cristocêntrico. Por isso a palavra de Deus é insistente. Não confie no ser humano, nas suas próprias forças. Tudo isso se vai. O tempo vai indo. A fraqueza vai aparecendo também no próprio corpo, mostrando que a nossa confiança e a força está adiante. Agora, se liguem, é por isso que a gente analisa tudo secando e caindo, que Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo está só para essa vida, então somos os mais infelizes. Por quê? Porque nessa vida é um vale de lágrimas muitas vezes. Por mais conquistas, as coisas enferrujam, apodrecem, envelhecem, doem. A esperança não se consuma, mas Cristo, o sol da graça, ressuscitou. E isso sempre de novo a gente precisa trazer para a gente, ele vive. E aí a gente se coloca na posição certa. Aliás, falando em posição, né? Posição do planeta Terra, do Sol, do ser humano, Cristo. Jeremias coloca exatamente uma posição. Ele diz: aquele que confia no ser humano, que centraliza a vida na glória humana, é como um arbusto no deserto. Ele até pode ter lá umas folhinhas secas, mas ele vai ficar isolado e vai morrer. O contrário ele coloca como salmista: aquele que está em Cristo é como uma árvore, na posição certa. E qual é a posição certa? Ao lado de um rio. As folhagens não murcham. Ele passa por seca, mas as suas raízes pegam a umidade desse rio. Nós temos o rio da vida, que é Jesus. Na hora que a coisa ficar difícil para ti, que as desilusões aparecerem, aprofunde-se, porque Jesus está junto contigo, está do lado. Ele vive. Ele morreu e ressuscitou por nós. Por isso, bem-aventurados os que confiam no Senhor. Que a tua confiança esteja sempre nele, no centro de nossas vidas. Amém.